E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Como vocês estão vendo aí, eu trouxe esse bolinho. O tema dele foi LOL, tá? Eu achei que ele ficou bem fofinho. E eu tinha muitas dúvidas sobre aplicar o granulado aí no bolo, tá? Assim, como tá nessa parte de baixo. E eu acabei pegando essa encomenda dessa cliente e deu super certo. Gente, esse bolinho aí, na parte de baixo, esse aí que eu vou passar a ganache, tá nas laterais. E o tamanho desse bolo aí é 30 por 10. Ele vai servir aproximadamente 55 fatias. Eu pesei ele antes da ganache, antes do chantilly. Ele pesou 5 quilos cravados, 5 quilos, tá? Então, como o bolo é chantilly, eu não achei que teria necessidade de blindar a parte de cima, tá? Fiz só uma blindagem aí nas laterais. E aí não é ganache não, tá? É o chocolate puro. Eu só derreti o chocolate e passei, tá? E pronto. Derreti o chocolate, passei aqui nas laterais e pronto. Vocês viram que ele saiu um pouquinho ali na lateral, né? Porque ele tá bem fofinho, meu bolo é bem fofinho, tá? Então, é bem simples, ó. Eu vim aqui, passei a primeira camada e voltei passando a segunda, tá? Bem simples mesmo, faz uma meladeira grande, mas depois a gente limpa de boa, tá? Ó, vim, passei, são só 2 camadas mesmo, tá? E vim aí, ó, vim alisando o meu bolinho e vou esperar esse bolo secar. Lembrando que esse meu bolo tava geladinho, tá? Ele tava gelado. Sim, e essa massa desse bolo aí, ela é uma massa amanteigada, tá? E essa parte de baixo, o recheio foi de paçoca. Ela pediu só paçoca. Esse bolo vai ser de andar, tá, gente? Como eu já falei pra vocês, essa parte de baixo é 30 por 10 e a parte de cima é 20 por 10, tá? 20 por 10. Esse bolo, ela me pediu para 70 fatias, lembrando que aí passa de 70 fatias, tá? Essa parte de baixo rende aproximadamente, pela tabela que eu uso, essa parte de baixo rende aproximadamente 55 fatias, tá? De 55 a 60 fatias, mas aí eu deixo passando mesmo pro cliente e eu não vejo problema nisso não, tá? De deixar passando 5 fatias para o cliente, não. Então, ó, vim aí, fui passando aí essa minha espátulazinha ao redor de todo o bolo e deixei ele assim, ó. Gente, esse chantilly que eu uso aí foi o Norcal, tá? O Norcal, eu sempre gosto de usar o Norcal. E esse aí é uma delícia mesmo. Ele tem um gostinho de leite, realmente ele tem um gostinho de leite. Ele é um pouco mais caro que o outro, tá? Mas ele é muito bom mesmo. Gente, como vocês estão vendo, eu bati o meu chantilly, eu bati 1 litro. Mostrei ali pra vocês, né, na batedeira. 1 litro de chantilly, tá? Eu só bati, deixei ele num ponto firme, bem firme, ó, como vocês estão vendo aí. Dá pra perceber que ele tá bem poroso, super poroso. Por quê? Dá pra perceber que ele tá bem poroso, porque eu preciso dele nesse ponto poroso, tá, gente? Porque se eu deixar o chantininho bem hidratado, bem molinho, como a gente deixa pra usar pra espatular, não vai dar certo, tá? Porque como vocês viram de início, na minha parte de baixo do meu bolo vai ter granulados. Então, se ele ficar bem lisinho, o granulado vai entrar todo dentro do chantininho e não vai dar o efeito que eu quero. Então, eu deixei ele assim poroso mesmo. A ideia é que ele fique assim bem poroso, ó. Dá pra vocês verem nitidamente no vídeo que ele tá bastante poroso, ó. Aí, eu vim aqui, ó, com a minha espátula, alisei as laterais do meu bolo, tá? Não precisa ficar bem liso, não, porque vai ter... Aí, vim, alisei as laterais, ó, ficou aqui, esse espaço aqui, ó, que tá vendo o chocolate, a ganache do bolo. O que é que eu faço? Eu venho novamente com mais chantilly, ó, acrescentei mais chantilly nas laterais e vou fazer o mesmo processo de alisar até ele ficar bem retinho nas laterais, tá? Pra não ficar vendo a parte de dentro da ganache, ó. Vim aí novamente, fiz o mesmo processo alisando e depois eu vou vir e vou alisar aqui, ó, a parte de cima, ó. Fiz, já ficou do jeito que eu queria nas laterais, tá? E, ó, vim aí e só fiz tirar a parte de cima, alisar na parte de cima. Gente, lembrando que é importante, tá? Que vocês deixem o chantilly de vocês bastante poroso. Eu bati ele até ele ficar num ponto firme.
Aí, não acrescentei leite condensado não, tá? Não acrescentei o leite condensado. Do jeito que eu tirei ele da batedeira, eu apliquei ele no bolo. É importantíssimo, tá? Ó, e ele ficou assim, não precisa ficar bem lisinho, porque vai vir aí, ó, esses granulados. Esse granulado que eu comprei, aqueles mais quadradinhos, tá? Ó, vocês vão ver aí quando eu começar a aplicar. E eu vou usar aqui para aplicar um pincel. Se vocês não tiverem pincel, vocês podem puxar com a mão, com a espátula. De qualquer forma aí dá certo, tá? Mas eu achei que com o pincel facilita bastante, ó. Eu vim aí com o pincel, apliquei na tábua do meu bolo. O ideal é que vocês coloquem, tá? Algo aí embaixo da tábua do bolo de vocês, pra não desperdiçar tanto produto, porque o meu caiu bastante na mesa, tá? Só que como a mesa tava bem limpinha, eu consegui juntar tudinho e guardei novamente, tá? Ó, vim aí, ó, apliquei na lateral de todo o meu bolo e vim fazendo esse processo aí, passando o pincel. E vim aí passando o pincel, ó, alisando com bastante calma. Aí é só questão de paciência, tá? Tem que ter muita paciência para fazer aí. Até que eu não achei tão trabalhoso, não. Eu coloquei na parte de cima também. Nem mostrei para vocês porque eu achei que não tinha necessidade, tá? Na parte de cima eu só joguei e espalhei. Não coloquei no meio, tá? Porque não tinha necessidade, porque vai vir outro bolo em cima. Ia ser só desperdício de material. Então, o que é que eu fiz, gente? Eu peguei aqui, ó, esse negocinho de alisar bolo, tá? E eu vim fazendo esse processo aqui, ó, dando uma apertadinha de leve, tá? Não é com força não, para o granulado não entrar totalmente para dentro do chantilly. É assim, bem de leve mesmo, só para fazer com que os granulados grudem direitinho no chantilly, ó. Vim fazer esse processo por todo o bolo, ó. Não vão com a mão pesada, não. Com a mão bem leve, tá? Bem leve. Vai só pressionando um pouquinho pra ficar bem grudadinho. Gente, eu tô usando esse aqui, ó, dourado verdadeiro, tá? Da Sugar Art. Isso aqui não é álcool de cereais, não. Isso aqui é cachaça mesmo, tá? Eu não tenho álcool de cereais. Na verdade, eu nunca compro, porque eu nunca lembro. E quando eu preciso de usar, de diluir o meu pó, eu compro aqui mesmo, perto da minha casa. Compro R$ 2, R$ 3 de cachaça. E pra falar a verdade, eu acho que o brilho fica até melhor do que com álcool de cereais. Se vocês quiserem usar álcool de cereais, podem usar, tá? Mas eu não uso, não. Coloquei essa medida aí de... Gente, a quantidade aí vai depender de acordo, vai variar, vai depender de acordo com o tamanho do bolo de vocês, tá? Eu fiz aí, mostrei pra vocês a quantidade que eu coloquei, ó. Coloquei o pó. Vocês vão colocando aos poucos pra não desperdiçar material, tá? Eu coloquei essa medida aí que eu mostrei pra vocês e vou acrescentando depois. Vai acabando, eu vou fazendo mais, ó. Vim aqui agora, coloquei na bombinha e vou fazendo esse processo aqui de borrifar no bolo, tá, ó? Borrifo, vou girando aqui a minha tábua, faz uma meladeira, tá, na tábua, mas aí depois a gente consegue limpar tranquilamente. Ó, vou girando a minha tábua e vou aplicando o meu pó, tá? É importante que vocês façam esse processo de diluir o pó no álcool de cereais ou na cachaça, porque se vocês forem colocar diretamente só o pó, vocês vão gastar muito produto. Se for só o pó para um bolo desse tamanho aí, vai ser em média uns 3, tá? Uns 3 potinhos. Então, é importante que vocês façam isso, tá? Diluam o pó no álcool de cereais, que vocês vão ter um rendimento bem maior e fica bem mais bonito, tá? Ó, já tá ficando com a cara bem legal. Não tá dando pra vocês verem o brilho, porque eu fechei a porta, tá? Porque o tempo tava um pouco chuvoso, então eu fechei a porta. Aí ficou um pouco escuro, tá? Mas é de boa. Ó, continuei com o mesmo processo e vou fazer isso por todo o meu bolo, tá? Faz isso por todo o bolo, até ele ficar todo douradinho. Se ficar algum lugar com falha, você volta e faz o mesmo processo por cima novamente. Gente, eu vou estar deixando aí o meu Instagram, tá? Se vocês quiserem seguir lá, serão muito bem-vindos. Lá sempre tem bolinho novo, todos os meus trabalhos eu posto lá. Vários bolos para servir de inspiração. Vocês viram, ó, a primeira parte que eu coloquei do álcool de cereais não deu, ficou faltando pouco menos da metade, tá? Então, eu fiz o mesmo processo. Coloquei o álcool, o pozinho novamente, coloquei mais álcool de cereais,
Ó, até aí, tá? Uns 2 dedos aproximadamente. Vou fazer o mesmo processo. Aí, coloquei mais um pouco, ó. Ficou aí aproximadamente uns 3 dedos na bombinha, tá? E vou fazer o mesmo processo. Peguei o palitinho, tá? É importante que vocês façam esse processo aí pra diluir bem o pó de vocês, tá? Com o palitinho. Aí, vim aí, ó, e... Ó, fiz o mesmo processo. Continuei aqui, ó, até o meu bolo ficar todo dourado, tá? Todo dourado mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente? Vocês podem deixar aí nos comentários, ou melhor ainda, vocês podem me seguir lá no Instagram. No Instagram eu consigo responder mais rápido, tá? Aqui no YouTube, eu não consigo estar tão presente lendo os comentários e respondendo, tá? Mas lá no YouTube eu consigo no Instagram eu consigo responder bem mais rápido, tá? Então, ó, gente, foi assim que ficou o meu bolinho, tá? A parte de baixo, eu achei que ficou bem bonitinho, bem jeitoso, bem gracioso, gente. Agora vamos para a parte de cima. Esse corante que eu usei aí foi o azul, tá? Azul anis. E coloquei uma quantidade pouca, fui mexendo aí, tá? Pra ele ficar bem na cor que eu queria. Coloquei leite condensado. Nessa parte aí vai leite condensado, tá? Porque eu preciso que a parte de cima fique bem hidratada, porque vai ser um bolo, a parte de cima vai ser espatulado, tá? Então, eu fiz, ó, até ele ficar com essa textura aqui, ó, bem lisinha. E vou fazer a outra parte também. O outro vai ser rosa, tá? Pra fazer o rosa, eu usei o corante vermelho, tá? Usei o corante vermelho, coloquei pouquinha quantidade. Fiz o mesmo processo que eu fiz no azul. Coloquei o corante e coloquei também leite condensado pra hidratar. Aí, vim aqui e fui fazendo intercalando, tá? Rosa, e azul. Bem simples, tá? E em cima, eu concluí com o azul, porque foi na foto de inspiração que a cliente me mandou, tava dessa forma, tá? O azul em cima, então foi isso que eu fiz. Gente, essa minha bailarina tá toda suja porque eu tava blendando esse bolo pequeno nela, tá? Então, sujou tudo. Mas é chocolate, não tem problema, tá? Ó, então, eu vim aí, ó. Aí, eu venho sempre, vocês já perceberam, né? Que eu sempre começo alisando o meu bolo pela parte de cima. Peguei essa faquinha aí, ó. Dei uma alisadinha na parte de cima e vou começar nas laterais. E é bem simples o processo, mesmo processo que eu fiz no outro, tá? Peguei essa minha mesma espátula, eu sempre uso ela pra alisar, que eu só tenho ela. Então, ó, peguei minha espátula, vim girando aqui. Gente, eu posiciono ela dessa forma que vocês estão vendo, tá? Bem encostadinha no bolo, pra ela não tirar muito chantilly, tá? Eu quero só que ela alise, não quero que ela tire muito chantilly, não, tá? Porque senão eu vou ter que repor o chantilly novamente no bolo. Eu posiciono a minha espátula, deixo minha mão, ó, minha mão parada e vou girando apenas a bailarina, ó. Aí, ó, vocês vão ver, dá pra vocês perceberem que aí tá tirando um pouco de material, por quê? Porque tem que tirar, porque senão não vai ficar esse efeito, ó. Então, ó, já fiz o efeito aí que eu queria, venho na parte de cima do meu bolo, aliso também, pra deixar ele bem retinho, tá? E como vocês já sabem, sempre eu faço com o pincel, venho com o pincel na parte de cima do meu bolo e faço aqui um efeitozinho, porque eu não gosto de deixar assim liso, totalmente liso não, tá? Aí, eu pego o pincel e faço aquele efeito que eu faço sempre, ó. Eu pego o pincel e vou girando aqui, ó, a minha bailarina. Só o que gira é a bailarina, tá? A mão fica parada e a bailarina gira e fica dessa forma aí, ó. Em cima eu acho que fica bem melhor do que deixar liso. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar um bolo pra cima do outro, tá? Pra vocês verem. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra estruturar esse bolo. Eu peguei aqui caninho, isso aqui é cano de água mesmo, tá, gente? Cano que vocês compram em material de construção, eles são bem firmes. O que é que eu faço? Eu corto, lavo e passo o plástico filme nele, tá? Pra ficar bem higienizado, ó. Vim aí, coloquei os caninhos, coloquei só 3, tá? Mas eu vou completar aqui com palito de churrasco, tá? Porque eu achei esse bolo de cima bastante pesado por conta da ganache. E eu quero que ele fique bem seguro, porque esse bolo quem ia levar era a cliente, tá?
era a cliente que ia levar esse bolo. Então, ó, fiz esse processo aí, ó. Depois vim com alguns palitinhos de churrasco, palito de bambu, tá, gente? Aqui na minha cidade eu chamo palito de churrasco, mas na verdade é palito de bambu. Não sei como se chama na cidade de vocês, mas aqui é palito de bambu. Já tem o bolinho pronto aqui, ó. Mudei só de lado. E eu vou fazer esse processo aqui, ó. Vou pegar uma faca, peguei um palito, coloquei no meio do meu bolo, porque isso vai dar mais segurança na hora de eu transportar de um lado para o outro, ó. Coloquei a faca bem apoiada, tá? Bem apoiada, essa faca é bem grande. E eu vou fazer esse processo aí de passar um bolo de um lado para o outro, ó. Pedi pro meu filho segurar aqui, tá? Porque na hora que eu for colocar de um lado para o outro, essa bandejinha sempre fica colada. Então, ó, fiz esse processo, passei de um lado para o outro, foi bem simples, não teve bicho de 7 cabeças, ó. E já ficou bem certinho, gente. Tá tremendo bastante, porque o suporte do celular tá em cima da mesa, tá? E no que a mesa balança, essa minha mesa tá muito ruim, e no que a minha mesa balança, o suporte também balança, tá? Então, eu fiz isso, ó, limpei aqui as laterais, não consegui limpar tanto, porque quanto mais eu limpava, mais os granulados de baixo corria risco de cair, tá? Então, eu fiz esse processo aí, limpei um pouquinho, ó. Aí, vim, coloquei as bonequinhas aqui em cima, tá? Essas bonequinhas, gente, como eu já falei pra vocês, eu monto em casa e mando pra Lan House, tá? Pra menina imprimir pra mim e eu mesma corto e eu mesma colo aí nos palitinhos, tá? Ó. E ficou assim. Aí, aqui na parte de baixo, vocês vão ver que vai ter o nome LOL. E eu fiquei me perguntando como eu vou colar esse nome no granulado. Aí, pensei um pouquinho, lembrei, vou colar com chantilly, tá? Então, eu passei o chantilly no meu papel. Essa folha é a prova d'água, tá, gente? É importante ser a prova d'água, porque senão, quando vocês colarem o papel no chantilly, ó, eu tentei colar aqui com colinha de CMC, tá? Vocês vão ver que não deu certo, não colou de jeito nenhum. Aí, o que é que eu fiz? Eu vim aqui com o chantilly, passei o chantilly aqui, ó. Aí, espalhei com o dedo mesmo, tá? Com a mão, ó. Espalhei aqui e vou colar no meu bolo, tá? Ó, vim aí com chantilly e colei na parte de baixo do meu bolo. Aí, ficou bem mais fácil de colar, tá? Ele grudou bem certinho, grudou direitinho, ó. E ficou assim. E eu vou mostrar pra vocês aqui bem de pertinho, tá? Eu já abri a porta aqui pra ficar mais claro, pra vocês verem como ele ficou bem bonitinho, porque no claro dá pra ver melhor. Olha só como o brilho do pó dourado ficou lindo. Ficou perfeito esse brilho, ó. E ele ficou assim, ó, coloquei em câmera lenta pra vocês verem bem certinho. A parte de cima com o efeito do pincel, achei que ficou bem legal também, tá? Coloquei um chocobol aqui em cima, passei no pó dourado. E coloquei aqui em cima também, e o resultado foi esse, tá? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Gente, se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative aí o sininho de notificação, porque toda semana tá tendo vídeo novo aqui no canal, tá? Eu tô com uns vídeos bem legais pra postar. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.